Olá, mais uma vez aqui na Suspentécnica com o nosso master das suspensões, freios e tudo mais, o Alberto Trivelato. Tudo bom, Alberto? Tudo bem, Roberto? Beleza. Vamos falar um pouco agora de uma grande novidade do mercado, o Honda WRV. Ele está passando 30 dias conosco e o Alberto deu uma volta, sentiu muitas coisas e vai falar o que a gente tem nas entranhas desse carro. Vai, Alberto. Então, nós fizemos o nosso pequeno teste dinâmico com o carro na região aqui. Procuramos observar o comportamento do carro numa leitura rápida dessa, no que diz respeito à sua suspensão, dirigibilidade, equilíbrio de freio. E gostei muito da ergonomia, me achei muito fácil no banco, boa visualização de painel do carro. Quando dirigiu, você se sentiu no volante de um Fit ou de um carro diferente? A minha opinião é que eu estava num carro maior. Eu não sei dizer se é maior ou quanto é, mas a impressão que eu tive é que eu estava num carro, num outro modelo, eu não estava de Fit. Não era um Fit. Eu não sei se é a frente alta, o que é essa nova receita da Honda, mas me pareceu que eu estava num outro carro, eu não estava de Fit. Uma personalidade diferente. Uma personalidade diferente, um novo produto. E aqui embaixo? Aqui embaixo, a gente olha muita semelhança com o Fit, né? A parte estrutural dele, ele tem um portante de suspensão, né? Muito parecido com o do Fit. As bandejas estampadas com curvas onde priorizam a robustez da peça. A gente nota que não é uma peça muito pesada, mas é uma peça muito mais robusta do que a maioria dos carros dessa categoria. A gente vê no McPherson, a gente vê que manga de eixo é adequada nas dimensões, pelo menos de maneira, no aspecto visual, né? Carga de molas e amortecedores. Para mim, o comportamento do carro é diferente de um comportamento de um Fit. Ele me pareceu ser mais robusto, mais firme. E nós temos uma nova variável nessa condição, que é um pneu de perfil de banda lateral mais alto. O nosso Fit, a absorção lateral do pneu é menor do que desse carro. Que esse é um perfil 60, enquanto o perfil do Fit é um 55. A altura do pneu é menor no Fit, enquanto aqui tem mais borracha entre ele e a roda, certo, Alberto? Certo. Ele tem discos e pinças de freio de boa dimensão, uma frenagem equilibrada. Na parte dianteira, o nosso carro está dotado de um protetor de cárter, acredito que isso seja um acessório do carro, e ele tem toda a parte de fechamento do cofre do motor bem acabada, toda ela plástica. Acredito que é para manter temperatura no cofre, não haver turbulência. Mas é um carro bem acabado, padrão Honda, soluções bem pensadas. Me chamou a atenção no carro o aspecto de uma barra a mais na lateral do carro. Essa barra, eu acredito que ela tem a ver com a estrutura do carro. Ela deve aumentar, enrijecer em alguma coisa a torção do monobloco por aqui, ou tem alguma função de prioridade. Na realidade eu não tenho essa informação, mas vou procurar saber. No nosso conjunto aqui vem a mesma receita do Fit, com o tanque de combustível no entre-eixos do carro, na parte mais baixa, né? Isso favorece muito a divisão de peso entre eixo dianteiro e traseiro, e modifica menos o comportamento do carro, com o tanque cheio, o tanque vazio. O carro é sempre parecido com isso. Aqui novamente vem uma dúvida. Nós temos uma barra a mais, aonde ela reforça essa longarina central do carro. Na maioria dos carros, ele tem uma estrutura central, um túnel, que diz respeito à parte torsional, né? Ele, acredito que equalize a torção do carro de maneira mais bem distribuída. Como o nosso carro tem um tanque central tal, é diferente da maioria dos demais. E no caso do nosso Honda aqui, ele tem uma barra a mais. Eu acredito que isso vem colaborar com essa robustez que a gente sente de carroceria do carro. É um carro justinho. Talvez uma rigidez torsional
talvez incrementada, tendo em vista alguns usuários que vão dar um destino ao WRV um pouco mais, entre aspas, radical do que fariam um Fit, apesar de que nós não estamos falando fora de estrada, coisa nenhuma. O WRV ele tem um pouco mais de custo de suspensão, ele é mais alto em relação ao solo e isso eventualmente pode incentivar as pessoas a tentar passar por caminhos ruins, o que ele será capaz, mas talvez essa barra aqui ajude a carroceria por ser menos. É uma situação possível. Eu não tenho essa informação, mas acredito que tanto essa barra na parte central do carro quanto a lateral que nós vimos na frente diz respeito a um agregamento de robustez ao monobloco do carro, um reforço. Na parte traseira nós temos o famoso eixo torsional. No caso do Honda Fit aqui ele é feito de chapa dupla, é uma peça de concepção moderna. Alguns carros têm variação na aplicação da mesma peça e essa peça poderia, por exemplo, ter um reforço central aonde modifica a ação do eixo torsional. Aqui é uma peça única, ela me parece similar ao do HRV. Ela me parece similar ao do HRV. No que diz respeito a molas e amortecedores, a gente tem molas helicoidais com amortecedores de marca COFAP, né? E é um desenvolvimento nacional essa suspensão, né? De andar com o carro, a minha impressão é que o carro é mais robusto, ele é mais justo, recebe bem buracos e quem sabe abre mão um pouquinho de conforto. Não é que ele seja desconfortável, mas ele, na minha impressão, prima mais pela robustez do que pelo conforto. Não pode se chamar um carro macio, não é macio e nem molenga. Não, é um carro justinho. Justo. É um carro justinho. Mais pro rígido, mais pro áspero. Mais pro áspero. Pela concepção do carro ainda, nós costumamos comentar sobre o para-choque que é um paraquedas. No caso do Honda, pela altura do conjunto traseiro, ele não tem uma área cuja qual tem uma interferência grande na parte de aerodinâmica do carro. Ele é escondidinho para cima e eu acho que ele não piora o carro. Não precisava ter mais do que nós temos aqui. Então é um carro Honda, um carro bem pensado. Algumas situações são novas do que a gente conhece de Fit, de HRV, e o uso dele é que vai demonstrar o que foi bacana nele, o que ele evoluiu em relação aos demais modelos. A família Fit a gente enxerga claramente aqui embaixo, mas num projeto que não é exatamente igual ao Fit. Ele tem diferenças. É como nós dissemos no começo, ele tem caráter, ele tem personalidade. A gente toca muito na tecla Fit, mas a gente tem que saber o seguinte: HRV, o City, o Fit e essa novidade WRV são todos carros de uma mesma família. Então é super normal que eles tenham essa intercambiabilidade de componentes, componentes parecidos. O eixo de torção traseiro do HRV, o agregado dianteiro do Fit, sim, mas o resultado final é um resultado, como o Alberto disse, com personalidade. Sabe uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui? Eu notei que no aspecto das buchas de bandeja posteriores da suspensão dianteira, ela tem um reforço na parte ventilada, naquela parte que aumenta o movimento do trabalho da bucha, né? E esse carro ele tem um reforço encaixado lá de borracha. É uma solução, é algum aspecto aí que a Honda resolveu usar nesse modelo que não é utilizado nos outros. Quer dizer, ele tem ajustes particulares. Específicos. Essa bucha talvez em outro carro seja adequada, mas para a utilização nesse daqui, ela precisou ser um pouco, digamos, travada, é isso? Isso, diminuir um pouco o movimento dela. Então, obrigado, Alberto, mais uma vez, mais um 30 dias aqui na Suspentécnica, terminando com a nossa investigação técnica. E é isso aí, um abraço. Um abraço, pessoal.